População, né, como todos disseram, da área rural, da cidade, das comunidades indígenas. A gente veio preparado, a gente sabe dos problemas, acho que não é novidade para ninguém. Então, existem problemas. Um segundo só, eu esqueci de avisar ao senhor, são 15 minutos que o senhor tem para fazer a sua explanação. Tá bom. Correto? Tá bom. Acho que é suficiente. Muito perto. Então, assim, a gente veio preparado para mostrar, primeiro, como é que o sistema funciona. Então, desde a captação de água, essas adutoras, por onde elas passam, o quanto de água fica em cada uma dessas regiões, o quanto de água chega em Palmeira, como disse o promotor, e o quanto de água se perde aqui também. Posso até dar um número. Aproximadamente 56% da água que sai das barragens chega aqui em Palmeira. 56%. E aqui, dentro do município, existe uma perda de aproximadamente isso também, ou seja, de 100% de água que sai lá, a gente acaba consumindo somente entre 25% e 30%. A gente preparou uma apresentação para mostrar isso aí, né, de pedaço a pedaço, e a gente não vai conseguir apresentar, então eu até vou deixar disponível, presidente, um link com essa apresentação, já que a gente não vai conseguir demonstrar, aí para distribuir para a população, para quem tiver interesse. Então a gente gostaria, o que a gente veio mostrar aqui hoje? Primeiro, o sistema, como é que ele funciona, o quanto sai de água, quais são os problemas em cada uma dessas etapas, para desmistificar um pouco dessa questão, né? De maneira muito transparente. A gente quer mostrar também, existiu um problema pontual de abastecimento, né, que todos sentiram, um problema pontual de abastecimento, aonde uma bomba quebrou, na sequência tiveram uma série de falhas de energia elétrica. A gente vai demonstrar o que foi feito para resolver esses problemas, o que está sendo feito, tá? Enfim, e quais foram os ganhos obtidos após essa intervenção. E também a gente, dentro dessa apresentação, a gente vai explanar, como bem disse o promotor, o que está sendo feito, quais são os projetos, porque hoje existe um problema estruturante. Você tem uma captação, você tem uma estação antiga, você tem uma rede antiga, ela passa por vários locais, o que chega aqui na cidade é quase metade do que se produz, e dentro da cidade existe uma perda muito grande, que são vazamentos, fraudes e furtos. Então a gente queria mostrar exatamente o que foi feito, o que está sendo feito e como que a gente pretende, em conjunto com a Casal, resolver esses problemas. Inclusive, é importante todos saberem a responsabilidade. Hoje, a Casal ela é responsável por captar a água, tratar a água e trazer até a cidade. A partir desse momento, a Casal nos entrega águas dentro do reservatório para distribuição da cidade, até dentro da casa das crianças. É responsabilidade da Água do Sertão. De qualquer forma, existe a responsabilidade da Casal, existe a responsabilidade da Água do Sertão, mas juntos a gente vem resolvendo. Isso, inclusive, é uma decisão do governo do Estado. O governo do Estado, percebendo que a Casal não tinha recurso para fazer alguns investimentos, ele repassou a obrigação e a responsabilidade desses investimentos para a Água do Sertão. Então, aqui em Palmeira dos Índios, a gente tem aproximadamente 20 milhões de investimento. O que são esses investimentos? Melhorias da captação, troca de duas bombas novas, uma melhoria nas redes, a reforma da estação de tratamento de esgoto, que assim, não é nenhuma reforma, a gente vai usar praticamente, né, Adilson, a casca dela para... só a parte estrutural deles vai ser trocado, todos os equipamentos, todo o leito filtrante, e vai haver uma ampliação. Então, assim, vai existir uma captação nova, com bombas reserva, uma estação de tratamento nova, com uma nova dimensão. Ela vai ter uma capacidade de produção de água maior. E o que a gente precisa agora é atuar de uma maneira muito
eu diria, honesta, responsável, e a gente vai precisar de ajuda de todo mundo, é como que nós vamos atuar nessas redes. Aí o pessoal depois vai... Tá. O pessoal vai demonstrar exatamente o plano que a gente tem, o quanto que fica de água em cada trecho da adutora, para desmistificar um pouco das conversas que existem. Então acho que é bem importante isso, e a gente vai precisar sim da ajuda, talvez do Ministério Público, da ajuda talvez da polícia, da ajuda da própria população, para mostrar e ajudar a gente a identificar aonde, né, para onde está indo essa água que acaba não chegando aqui. E depois a gente vai demonstrar também quais são os planos para dentro da cidade, ou seja, a Casal nos entrega a água e aí tem um problema na distribuição. Este problema é um problema natural de todo tipo de concessão. A gente costuma dizer que problema de perda é igual unha, você tem que estar sempre cortando porque senão ele cresce. Então aí são problemas diversos, tem problema tanto de rede antiga vazando, tem problema das obras que também causam alguns vazamentos, tem problema, aí assim, de hidrômetro antigo, tem problema de furto de água, tem problema de a gente já pegou inclusive assim, né, como foi dito aqui, de carros-pipa que acabam pegando água da nossa rede e quem está ali na frente acaba não tendo água porque o próprio caminhão está pegando água para vender em outro local. Tá, estou me lembrando aqui, e um problema super relevante, que eu até tive a oportunidade de conversar aqui com os vereadores no momento, e a gente tem um problema de energia grande. Constantemente existe queda de energia na captação. Quando cai a energia, imagine, se tem uma estação que está bombeando, aí para. Ao longo da rede, continua sendo consumido água. Então essa rede é toda esvaziada. Quando você retoma o bombeamento, às vezes uma parada de 1 hora chega a levar 10 horas para recarregar a rede. Imagina uma mangueira cheia. Você está aí, de repente a água vai embora. Até você encher toda a tubulação, ela pressurizar para conseguir subir da caixa d'água ou chegar com o mínimo de pressão na casa, né, dos clientes, isso leva muito tempo. Então, por isso que é uma pena a gente não poder apresentar, que a gente fez uma linha do tempo mostrando assim, todos os problemas que aconteceram em fevereiro, em março e abril, né? O que foi quebra de bomba, o que foi problema de energia e também os trabalhos que a gente fez. Novamente, assim, é muito importante essa reunião, até para a gente, de maneira muito clara e transparente, demonstrar qual é o problema, o que está sendo feito e que ajuda que a gente precisa também da sociedade. Eu costumo dizer que o saneamento, ele é um pacto social. Quando o município e o Estado resolveu fazer a concessão, é porque existia um problema, como bem o doutor Zé Márcio disse. Os municípios não tinham recurso para conseguir investir, tanto no sistema, tanto a Casal, né, investir no sistema antigo e reformar, mas para conseguir fazer o saneamento básico. Como o nobre vereador disse, sim, a empresa colocou muito dinheiro aqui. Só de outorga para os municípios foi 1.2 bilhão. Palmeira dos Índios deve ter recebido algo próximo de 50 milhões de reais. 100 milhões. Não, 100, eu não me recordo exatamente. Enfim, então assim, a gente... É importante, eu acho que assim... para vocês dizerem, é importante, deve ter sido muito importante para o município esse recurso, como vai ser muito importante as obras que nós vamos executar, né? São 20 milhões só que eram obras da produção de água. Tirando a obra de esgoto, que dá aproximadamente 100 milhões, os empregos que estão sendo gerados na cidade. Existem problemas nas obras de esgoto. A gente não existe como fazer uma obra de enterrar tubo que não vai trazer problema. A gente simplesmente vai passar em Alagoas, nos 34 municípios que a gente atua, nós vamos passar na frente da casa de todas as pessoas. Algum dia essas pessoas vão ser impactadas, né? Vai ter uma máquina, vai estar escavando, vai precisar repor a pavimentação. E sim, existem problemas aqui, a gente errou. A gente está aprendendo? Sim.
E exatamente por isso que é importante estar aqui ouvindo de todo mundo. Eu acho que todo mundo viu que, né, talvez a gente cometeu alguns erros no início para começar a fazer as obras de esgoto, para a gente conseguir engrenar, mas hoje boa parte das questões já foram resolvidas, tanto o problema de água. Ontem, por exemplo, faltou água aqui, né? Teve uma paralisação de 2 horas de energia na captação, era um pouco do que a gente iria mostrar, faltou água. E aí a gente precisa endereçar esse problema também, e isso está sendo endereçado juntamente com a Defensoria do Estado, que procurou a gente fez um acordo onde está Água do Sertão, Casal, Equatorial, Governo do Estado, né, tentando resolver esses problemas. Então, existem problemas, são problemas antigos, como bem disse o doutor Zé Massa, a gente assinou o contrato há 3 anos e a gente está atuando há 2 anos e meio aqui. É natural que existam problemas, é natural que hajam cobranças, mas a gente também está aqui para tentar mostrar o que a gente vai fazer e totalmente à disposição para responder as perguntas e ser cobrado por isso. Acho que faz parte, mas novamente, o saneamento é um pacto social. Não adianta a gente fazer, por exemplo, um problema recorrente com o saneamento. A empresa vai lá, ela coloca a rede de esgoto, as estações elevatórias, a estação de tratamento, deixa a ligação prontinha na frente da casa das pessoas, e aí às vezes as pessoas não se interligam. Ou seja, acho que cada um aqui tem a sua responsabilidade. O governo do estado hoje é o poder concedente, ele que coordena o contrato. Nós somos a concessionária, né, para quem for outorgado a responsabilidade de implantação dos investimentos dentro da lei. A ASAL, ela fica no meio entre o governo, que é o concedente, entre a concessionária e a população. Ela vai ouvindo e vai de uma maneira harmônica, sem desequilíbrio, tentar manter esse contrato em equilíbrio. E aqui, então, cada um, né, e tem a população, então cada um tem a sua responsabilidade dentro do saneamento. Então, quando a gente fala uma obra de saneamento, a gente vai fazer, vai causar impacto, mas é uma obra que deve acabar em junho do ano que vem. A partir daí, imaginem, nenhuma casa, assim, se todo mundo se interligar, não vai bater esgoto na rua. O que vai reduzir de doença de veiculação hídrica, o que vai reduzir de cheiro, de odor, de qualquer problema oriundo de esgoto, isso vai acabar. Então, talvez todos que estejam aqui, essa geração vai pagar um preço, né, de muito tempo sem investimento. Só que a gente se propõe a vir aqui em 18 meses resolver o problema na cidade inteira de esgotamento sanitário. Depois, né, aí vem a parte da população, de se interligar no sistema, de usar ele adequadamente, de não jogar camiseta, né, como acontece, fralda, camisinha dentro do vaso, são coisas que entopem, que estragam a bomba. Então, o saneamento é um pacto. O governo concessionou, nós vamos fazer os investimentos, a população vai se conectar, utilizar adequadamente, e a sociedade organizada, os vereadores, todas as instituições estão aqui para cobrar isso. Não só da imprensa, acho que de toda a sociedade. A ASAL está aqui para manter esse contrato equilibrado. Então, por isso que eu acho muito importante essa conversa, porque às vezes ninguém explicou exatamente como é que funciona o contrato de concessão. A gente sabe que desde o início foi muito corrido até ser feita a concessão, né? Muitas das câmaras de vereadores nem o contrato possuía para conseguir ler, ver os indicadores, mas o nosso contrato, e sim, ele é fiscalizado e regulado pela ASAL. Ele tem uma série de indicadores. Por exemplo, o indicador de continuidade de abastecimento de água. A gente vai ser medido por isso. Se a gente não entregar, nós vamos ser duramente penalizados pelo contrato. Só que, de maneira inteligente, como é que foi pensado esse indicador? Por exemplo, o indicador de qualidade e a continuidade do abastecimento de água, a gente tem 5 anos para resolver isso. Né? A implantação das redes de esgoto são 11 anos para resolver, só que 11 anos para fazer em 90% dos 34 municípios. Por que a gente começou aqui por Palmeira? Devido à importância do município. Olha o tamanho do município, é um município que está desenvolvendo, tem trazido indústria para cá. Então a gente, obviamente, a gente está tentando começar pelos maiores municípios, os mais importantes.
Então, o contrato, existem regras que era uma parte que a gente também gostaria de apresentar, mas elas têm tempo para serem cumpridas. Por quê? A gente precisou, né? A gente está operando há 2 anos e meio, então a gente precisou chegar na cidade, entender a cidade, fazer os projetos, conseguir as licenças, conseguir outorga, conseguir financiamento. Então é um processo moroso. Hoje nós estamos exatamente no momento de execução. É o que vocês estão vendo. A gente está executando obras de saneamento. Daqui a gente fez um aditivo com o governo do estado, onde ele nos passou obrigações que seriam obras que a Casal deveria construir. Essa obrigação veio com a gente. Hoje a gente o projeto da estação de tratamento de água está pronto. Ele deve começar as obras em 2 meses, só que a estação lá em Quebrangulo, né, lá do lado da barragem. Na estação aqui, como bem disse o promotor, ela está organizada, então ali serão pequenas reformas. Tem uma rede que vem com água bruta para ser tratada aqui, tem outra rede que vem com água tratada, que vai tratada lá em cima, que atende Quebrangulo e atende aqui. Então, daqui 2 meses a gente deve começar obras na estação de tratamento de água, as obras de esgoto, né, de rede estão caminhando. A gente vai começar também, talvez aqui no próximo mês, a obra da estação de tratamento de esgoto. A aquisição das bombas, já tem até pedido de compra, já está no mercado a compra de mais 2 bombas, 2 bombas e 2 flutuantes, né, que são aqueles equipamentos, que são aqueles equipamentos para a instalação da bomba. E nós temos um time aqui que está bem focado aqui para entender onde é que realmente estão essas perdas de água. Acho que o meu tempo vai estourar. Eu posso passar para o time fazer a explanação, só fiz uma breve introdução.